Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o endereçamento IP, né? Vocês sabem aqui o nome do caboclo aqui é Cleiton Santos e a gente vai dar umas orientações sobre o que é esse tal de endereçamento IP. Vocês sabem que foi criado esse troço para endereçar os computadores da rede mundial de computadores. Mas vamos lá saber um pouco mais dos conceitos e para que serve esse troço. Bom, o endereçamento IP ele foi definido lá na camada de rede da arquitetura TCP/IP. Vocês estão lembrados que tem lá na arquitetura a camada de aplicação, de transporte, de rede, de enlace, a física, né? Para identificar de forma única cada conexão de rede. Então, o endereçamento IPv4 ele consiste no número de 32 bits. São 4 grupos, cada grupo desses separado por 8 bits, associado à camada, à interface de rede. Esse formato de endereço ele é determinado pelo protocolo da camada de rede e visa facilitar a tarefa do roteamento. Então, no IPv4 nós temos aí 32 bits e no IPv6, que a gente vai falar mais adiante, lá, mais depois, a gente tem 32 bits. Mas o IPv6 é um pouco mais complexo, a gente vai deixar para falar só depois do roteamento IPv4. Então, só para refrescar a memória de vocês, nós temos aqui os 32 bits, cada um separado em um grupo de 8 bits. Mais tarde a gente vai falar sobre classes de endereço, como é que funciona a classe A, a classe B e a classe C. Então, neste caso aqui, especificamente, nós temos 16 bits para a classe de rede e 16 bits para a classe de host. Então, aqui é um exemplo clássico no formato WXYZ de uma rede de classe B. Então, nós temos aí a notação binária para isso e a notação decimal. Então, meu povo, eu tenho que refrescar a memória de vocês, que vocês viram lá, introdução à computação, vocês viram em arquitetura de computadores, como é que funciona esse TAR binário decimal. Só para fazer uma analogia, como é que funciona esse TAR de endereçamento IP? Vamos fazer uma analogia com a rua de casa. A rua de casa, nós temos lá o endereço da rua, o nome da rua, e cada casa ela tem lá o número. Então, fazendo uma analogia, você vai ver que pela rede você tem a rua a representar um endereço de rede. E a casa vai representar, o número dessa casa representa especificamente cada computador e cada computador vai receber um endereço IP. Então, assim que funciona a rede de computadores. Você tem um endereço, vamos supor, uma organização, ela vai receber um endereço de rede e cada computador daquela organização vai receber um número IP. Fechado? Então vamos lá, mete isso na cachola aí, parente. Então, como nós devemos fazer a conversão de binário para decimal? Então, lembrando que nós temos um grupo de 8 bits e cada bit desse vai representar um determinado valor. Então, vamos supor que 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. 1 vezes 2 elevado a 2 é 4. 1 vezes 2 elevado a 3 é 8. 1 vezes 2 elevado a 4 é 16. 1 vezes 2 elevado a 5 é 32. 1 vezes 2 elevado a 6 é 64. E 1 vezes 2 elevado a 7 é 128. Então, somando tudo isso, 128 com mais 64, com mais 32, com mais 16, mais 8,
mais 4, mais 2, mais 1, dá 255. Então, mais tarde você vai ver também como é que a gente representa tudo isso através da máscara de subrede. De onde é que vem esse endereço de 8 bits, de 16 bits, de 24, 25, 26 e por aí vai. Então, fazendo uma simples conversão, eu tenho aqui esse grupo de 8 bits, eu tenho 01, 001, 001. Então, aqui eu tenho, nesse bit representa 64, esse bit vai representar 8 e esse bit vai representar 1. Então, 64 com mais 8 com mais 1 dá 73. Então, exemplos aí. O número 10. Número 10 em decimal é representado em binário por esse grupo de 8 bits por 10, 10. O número 1 é 0000001. Então, aqui nós temos diversas representações de números da conversão de decimal para binário. Não esqueçam das aulas lá de introdução à computação e arquitetura de computadores, que a gente sempre faz essas conversões de decimal para binário, binário para decimal, hexadecimal para binário, binário para hexadecimal, nós temos o octal e assim por diante. Não esquece, caboclo, isso é importante em redes. Eu sempre faço uma revisão de conversão de bases em endereçamento IP. O povo se esquece. Imagine quando chegar no IPv6 que trabalha com hexadecimal. Aí o bicho pega. Então vamos falar sobre as classes de endereços. Esses endereços IPs, eles são organizados em classes, caboclo. Não esquece. As classes determinam quantos bits são usados para identificar a rede e quantos são usados para codificar a máquina. Um exemplo, na classe A, nós temos aí 8 bits separados para identificar as redes. E nós temos 24 bits, os 24 bits aqui destinados para endereços de host. Na classe B são 16 bits para rede e 16 bits para host. Na classe C são 24 bits para rede. E aí nós temos 8 bits para host, que substituindo isso aqui dá lá de 0 a 255, que dá no máximo 256 endereços. Não esqueçam que sempre nós temos um endereço de rede e um endereço de broadcast, que vai dar lá de 256 no máximo 254 hosts válidos, ou seja, endereços IPs válidos para que eu possa atribuir às máquinas da minha rede. Esse esquema de endereçamento é chamado de classful, mas nós temos também, que nós falaremos mais tarde, do CIDR, que é uma outra notação que foi utilizada para que nós pudéssemos postergar, né, o fim do endereçamento IPv4. Que infelizmente aqui no Brasil ainda tem muita gente utilizando. Já era para ter acabado com esse troço. Então, só lembrando, outra dica aqui, quando eu falo muito em concurso, eu falo assim, quais são os endereços da classe 0, os endereços da classe 10, os endereços da classe 110. Então, por que isso? Na classe A, nós temos endereço 0, nós temos 7 bits aí para atribuição de rede, e nós temos o restante para atribuição de host. Na classe 10, ou seja, se você for botar aqui os endereços da classe A, eles vão de 0 até o 127. Aqui, classe B, nós temos aí uma quantidade de host de rede, de endereço de rede, o restante aqui são 16 bits para atribuir aos endereços de host. Aqui nós temos uma certa quantidade para endereços de rede e uma quantidade para endereços de host. Então não esquece, caboclo, como é que funciona esse negócio de classe. Então olha lá, na classe A nós temos são 7 bits para endereçar redes e 24 bits para
endereçar host. Na classe B são 14 bits para endereçar rede e 16 bits para endereçar host. E na classe C, caboclo, nós temos 21 bits para rede e 8 bits para host. Então, como é que funciona a classe endereços de classe A? Essas são redes de grande porte que contam com um número imenso de máquinas. Alguns exemplos aí de empresas que utilizam esses endereços é a AT&T e a Xerox. Nesse endereçamento tem no máximo, olha lá, 2 elevado a 7 menos 2 são 126 redes. Então, de 0 até 127 daria lá 128 hosts. Então, o máximo de hosts por cada rede são 16 milhões, são mais de 16 milhões aí de endereços de host, ou seja, endereços IPs por cada rede. Já na classe B são redes de médio porte que contam com um número ainda muito grande de hosts. Exemplo de empresas aí que utilizam esse TAR de rede de classe B, a Motorola e a UNB. Ela tem aí um máximo de 16.384 redes e um máximo de 65.534 hosts por cada rede. Então é muito endereço, parente, não dá não, muita coisa, mas assim mesmo parecendo muita coisa, esse troço já está acabando. Então, a faixa de endereços aí ela vai de 128 até 191. Já as classes as redes de classe C são redes pequenas, de pequeno porte, que contam com um pequeno número de hosts. São redes aí que tem no máximo 2.097.152 redes e no máximo 254 hosts por rede. Ela tem aí a faixa de Net IDs de 192 até 223. Então, só para refrescar a tua memória, a rede de classe A ela tem intervalo de endereço de 0.0.0.0 até 127, 255, 255, 255. Ela tem no máximo 126 redes, mas também cada rede essa daí tem mais de 16 milhões de endereço. Já na classe B é o 128, intervalo de endereço de 128.000 até o 191, 255, 255, 255. Tem um máximo 16.382 redes e no máximo 65.534 hosts. Já a rede classe C, que é aquela que a gente mais usa para redes de pequeno porte, de empresas pequenas, ela tem o endereço de rede lá de 192.000 até 223, 255, 255, 255. Então tem mais de 2 milhões aí de endereços de rede. Cada rede dessa tem no máximo 254 hosts. A gente não falou muito da rede classe D, que tem aí reservado para multicast, e rede de classe E, reservada para uso futuro. Mas a gente tem, parente, aqui falar logo e começar a utilizar os tais endereços de IPv6. Bom, no mais, eu espero que tenha conseguido explicar um pouco mais sobre o endereçamento IPv4, Mais adiante, parente, a gente vai começar a meter a mão na massa para falar sobre roteamento IPv4, ver como é que isso funciona na prática. Grande abraço, eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e tenham bons estudos. Aproveitem. Obrigado.